No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de livros não tão famosos de autores muito conhecidos. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Como eu sempre digo aqui, no caso de vídeos de listas, essa aqui é uma lista, ou seja, muita coisa ficou de fora. E para essa lista, eu quis partir de um ponto de vista um pouquinho diferente. Geralmente aparecem aqui no canal listas de novidades de livrarias, listas com algum tema. E essa lista eu pensei em mostrar alguns livros não tão conhecidos assim, de alguns autores muito famosos e muito aclamados. E eu peguei alguns casos aqui, na verdade todos os casos, que acontecem de que um livro ele não é tão conhecido por ele não ser bom ou por ele não ter méritos, mas porque ele foi ofuscado por outro livro da carreira daquele autor ou daquela autora. Antes da gente começar a lista, eu vou pedir para você deixar sua inscrição aqui no canal se você ainda não tiver inscrição, deixar seu comentário e de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra de cada uma dessas obras, lembrando que se você comprar qualquer coisa pelo link, você vai ajudar aqui o canal. O primeiro livro que eu queria recomendar para vocês é o A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, do Nabokov. Esse livro é um livro muito interessante do Nabokov. O livro conta a história de uma personalidade, de um escritor que morre, e o irmão desse escritor se propõe a escrever uma biografia dele. Só que o que acontece é que no meio do caminho existem ali algumas questões, algumas falhas de memória, algumas situações em que a memória falha, ou mesmo em que algumas outras questões fora da relação dos dois acabam influenciando na escrita daquela biografia. E em todo o livro do Nabokov, em tudo que ele já escreveu, a questão da linguagem é muito importante. A Verdadeira Vida de Sebastian Knight é um dos muitos livros do Nabokov que foi ofuscado pelo sucesso avassalador e absoluto de Lolita. Para quem não sabe, o Nabokov é o autor de Lolita, é um autor que escrevia muito bem a parte de todas as controvérsias, de todas as questões que envolvem o Lolita, por exemplo. E em todo o livro do Nabokov a questão da linguagem é muito bem trabalhada. Então, a Verdadeira Vida de Sebastian Knight é um livro também muito bem escrito e um dos destaques, na minha opinião, da carreira do Nabokov, que vale a pena a leitura. Se você já conhece o Lolita, se você já leu Lolita, muito provavelmente você vai reconhecer aqui na Verdadeira Vida vários aspectos ali da linguagem, do estilo do Nabokov, que são muito próprios dele, e que foi um livro que foi totalmente ofuscado pelo sucesso aí do Lolita. Vale muito a pena conferir. Passando aqui para o Brasil, uma das minhas autoras favoritas, na verdade eu acho que é a minha autora favorita e uma das escritoras que eu mais gosto na vida, que é a Lígia Fagundes Telles, e o livro que eu queria recomendar para vocês é o A Estrutura da Bolha de Sabão. É um dos livros que não são tão mencionados, não são tão citados assim da Lígia, justamente porque algumas outras obras dela acabaram ofuscando. Obras como As Meninas ou Antes do Baile Verde, por exemplo, que são dois clássicos aí de literatura brasileira que vira e mexe são pedidos em vestibular, por exemplo. Na Estrutura da Bolha de Sabão, a gente tem a reunião de 8 contos, não são tão curtos assim como alguns outros escritos da Lígia, são contos médios para longos, mas a gente tem aqui a reunião de vários contos, e dentre eles, para mim, é um dos meus favoritos da Lígia, que é o conto que dá título ao livro, chama A Estrutura da Bolha de Sabão, que conta a história de um cientista que estuda a estrutura de bolhas de sabão, e quem conta a história desse cientista pra gente é uma mulher do passado dele, uma ex-namorada. E é um conto muito lindo, e eu sou muito suspeito para falar da Lígia Fagundes Telles. Recomendo todos os livros dela, se você ainda não conhece, tudo que ela já escreveu é bom, vai na fé, confia. Mas A Estrutura da Bolha de Sabão é um livro que geralmente as pessoas não falam tanto assim desse livro, mas que vale muito a pena conhecer e pode ser também uma porta de entrada aí para a escrita da Lígia. Muito bem recomendado. Um autor que muita gente lê na escola, na época do colegial, e esse livro que eu vou falar hoje, ele destoa muito das obras conhecidas, que é o Essa de Queiroz. Eu queria recomendar para vocês o livro A Relíquia
Relíquia é um livro muito engraçado dentro da obra do Eça de Queiroz, e é um livro que foi ofuscado também por o Primo Basílio, principalmente, e os maias, né? O Eça de Queiroz escreveu muita coisa, mas geralmente nas escolas e vestibulares pedem geralmente ou o Primo Basílio ou os maias. A Relíquia conta a história aí da relação entre um sobrinho e uma tia. Essa tia é extremamente religiosa, extremamente rígida, e o sobrinho é totalmente rebelde, mas finge ali que é comportado. E em uma viagem que o sobrinho faz, ele promete trazer para a tia uma relíquia religiosa. Então o enredo do livro é esse, é contado de uma forma muito básica, muito resumida, mas o livro é muito engraçado, é muito curioso ver o Eça de Queiroz fazendo um gênero assim com muita ironia, com muito humor mesmo aqui na Relíquia, principalmente para quem já leu Primo Basílio, Os Maias, O Crime do Padre Amaro, por exemplo, que são obras bem pesadas. Então a Relíquia é um livro muito gostoso de ler, porque ele é engraçado, ele tem muita sátira, tem muito humor, e ele destoa um pouco, na minha opinião, das outras obras que as pessoas conhecem do Eça de Queiroz, obras essas que acabaram aí ofuscando a Relíquia dentro do catálogo do Eça, mas vale muito a pena conhecer. Por último, indo para a ficção científica, um livro que já foi resenhado aqui no canal, já apareceu em algumas listas, que é A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Esse livro não é tão comentado assim dentro do catálogo da autora como A Mão Esquerda da Escuridão, por exemplo, que é um livro aí muito cultuado, muito resenhado e muito adorado aí pelos fãs de ficção científica. A Curva do Sonho conta a história de um homem que consegue alterar a realidade a partir das coisas que ele sonha. Então ele sonha com uma coisa, no dia seguinte essa coisa acontece. Ele começa a mudar o mundo a partir da influência, digamos assim, com o psiquiatra, né? Ele vai pedir ajuda de um psiquiatra, esse psiquiatra entende que o paciente está falando a verdade e começa a criação de um mundo ali, a imagem e semelhança do que aquele psiquiatra acha que é legal para o mundo. É uma obra muito boa que discute muito como, às vezes, boas intenções não são suficiente para a criação de um mundo melhor. São várias outras coisas aí que entram nessa equação. E A Curva do Sonho acaba não sendo tão comentada justamente porque a Úrsula tem várias grandes obras aí dentro do seu catálogo. Aí, como eu já citei, A Mão Esquerda da Escuridão e também a saga do Feiticeiro de Terramar, que também é muito lida e muito resenhada. Essas foram a escolha que eu fiz aqui para essa lista. Espero que vocês gostem. Se vocês lembrarem de algum outro livro de algum autor que também acabou sendo ofuscado ou que não seja tão conhecido dentro da obra dessa pessoa, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!